Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu fiz uma perguntinha, uma enquete, tive algumas respostas. Não publiquei elas porque não era interessante, eu apenas queria ver o que as pessoas responderiam e o que elas responderiam, as pessoas falam, para poder me basear nas respostas delas, de todas essas pessoas que responderam, que até que foi um número considerável de pessoas, mas não publicar as respostas delas porque eu não queria respondê-las diretamente ou parecer que estou confrontando elas. Mas eu quero dar algumas respostas do que eu creio ser definitivo a respeito do que é crer, o que é ser crente, né? E referente à fé cristã, e automaticamente eu vou acabar confrontando o que essas pessoas dizem ser crente, né? Mas assim, não leve como um confronto pessoal, leve apenas como um confronto teológico, né? Um confronto referente ao assunto e não à sua pessoa, ok? Vamos lá. Então eu tive diversas respostas, né? E a maioria das pessoas sempre falam o seguinte: crente até o diabo é, né? Até o diabo crê em Deus e tudo mais. E começar debatendo, derrubando essa afirmação, porque não, o diabo não é crente como nós devemos ser, certo? Porque a Bíblia fala que nós temos que crer em Deus, crer em Cristo para a salvação. Especificamente crer em Jesus Cristo e no seu sacrifício, certo? E quando você crê nisso, você é crente. Mas quando você crê em qualquer outra coisa, eu creio que hoje vai chover. Você está crente de que vai chover, você é crente que vai chover. Eu creio que isso é errado, eu creio que isso é certo. Você é crente naquela opinião. Mas não é ser crente que te define salvo ou não, pertencente ao Senhor ou não, né? Porque crente, realmente, até o diabo é, mas não como nós somos. Porque a Bíblia não fala que o diabo crê em Deus, nem que ele crê em Cristo. Em lugar nenhum, se você ler a Bíblia, você vai encontrar isso. A Bíblia diz que o diabo, ele crê que Deus existe. Isso até o diabo e os demônios sabem, creem que Deus existe. E se submetem à pessoa que ele é, que é o Deus de todas as coisas. Mas eles não creem em Deus ou em Cristo como seu Salvador, como seu Senhor e Salvador. Então esse é um erro muito grande, achar isso e falar isso. Isso não define quem é crente e quem não é. Porque crentes todos são. Mas crente em quê é o que te faz ser salvo ou não, certo? Esse é o primeiro detalhe. Então, o que é ser crente, afinal das contas? Ser crente salva alguém? Sim, só que existe duas classes de crente. Existe aqueles que são cristãos, e existe aqueles que não são cristãos. Por quê? Todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão, certo? Porque todo aquele que é cristão, que se converteu a Cristo, que foi salvo pelo sacrifício do Senhor Jesus, teve sua vida lavada pelo sangue, remida por Cristo, comprada pelo Senhor dentre todos os povos e nações, esses são salvos por meio da fé em Cristo Jesus, e por isso eles são crentes, porque eles creem nesse sacrifício, creem nessa salvação, creem no Senhor Jesus e têm a vida eterna, certo? Mas nem todos aqueles que creem que Deus existe ou que Deus existe, significa que eles são cristãos. Porque ser cristão está totalmente interligado com ser salvo. Mas apenas crer em Deus, crer que Deus existe, ou crer em Deus, eu tenho um Deus, existe um Deus que está no céu, isso não te torna salvo. Porque a Bíblia fala que todo aquele que nele crer, naquele que foi crucificado, feito pecado por nós, levou sobre si nossos pecados, nosso pecado, o castigo, o juízo pelo nosso pecado, foi morto e ao terceiro dia Deus ressuscitou dos mortos para ser salvo. Esse sim é o Senhor, crer nesse Senhor e Salvador. Esse realmente é salvo. Então a Bíblia traz isso, que nós devemos crer no sacrifício de Cristo para ser salvo, e não apenas crer em Deus. E esse é o problema, porque a gente vive numa sociedade catequizada, né? Que foi uma sociedade, o Brasil é um país onde vieram os padres e catequizaram o país, então virou um país cristianizado, mas que não é cristão. Porque cristão não é um país, cristão cada indivíduo, né? São cada uma das pessoas.
Então, saiba o seguinte, ser crente não é você ir para a igreja, ser crente não é você abrir a Bíblia e tentar obedecer os ensinamentos. Ser cristão, vou mudar a sigla aqui, ser cristão não é você seguir uma lista de regras, não é você rodopiar, porque na Bíblia ninguém rodopia. Ser cristão não é você ficar caindo, porque na Bíblia só fica caindo, ninguém que é salvo fica caindo endemoniado, é o único modo que as pessoas caem. Então isso não é ser cristão, a Bíblia não traz isso como sinal de cristianismo. Cristão não é seguir uma lista de regras que uma igreja dá, cristão não é eu posso isso, pode, não pode, querer condenar coisas que a Bíblia nem traz. Cristão é todo aquele que entende que é pecador, entende que não vale nada, que não pode nada, nem se aproximar de Deus por si só, e que precisa de alguém que o aproxime de Deus, porque ele só está morto em pecado e delitos e não pode ser salvo, e ele precisa de alguém que o salve e que o aproxime de Deus. Então ele deposita toda a sua fé e esperança em Cristo, sabendo que nada vem dele, que tudo vem de Deus. Entrega ao Senhor seu coração, sua vida, crendo que ele é pecador, pobre, cego, miserável, nu, que não merece nada. E então o Senhor Jesus vem para aqueles que estão enfermos. Porque se você não crê nisso, que você acha que você é bom, que você tem um bom coração, que você merece a salvação, então você não entendeu quando Jesus olhou para os fariseus e disse o seguinte: aqueles que estão sãos, saudáveis, estes não precisam de médico. Por isso o Filho do Homem veio para aqueles que estão perdidos. Porque quem está saudável não precisa de médico, mas os doentes. Por isso o Filho do Homem veio para aqueles que estavam doentes. Se você acha que você é saudável, você não está doente, você não precisa de Cristo. Logo, você não tem por que crer nele. Logo, você não é crente no sacrifício dele. Logo, você não é cristão. Logo, você não é salvo. Logo, você é apenas um mero crente, como o diabo é. Entendeu? Então, parem com isso. Parem com religiosidade. Religiosidade não é eu posso, não posso. Abra a Bíblia, para de crer no que o homem fala. Não é porque um homem de terno metido a pastor, uma pessoa, uma mulher que seja, um homem que seja, que se diz por um título de evangelista, de missionário, de apóstolo, de pastora, de querubim, de anjo, de Deus aí, fala alguma coisa que isso se torna realidade. Isso não se torna realidade, porque a nossa realidade é Cristo, e Cristo deixou essa realidade exposta a nós por meio dos apóstolos e dos que escreveram nas Escrituras, e isso é o que deve ser o padrão da nossa realidade, certo? E se a Bíblia não diz que é, então não, então é. Se ela diz que é, se ela não diz que é, então não é, e acabou, entendeu? As pessoas querem deixar tudo de forma religiosa. Esse é o problema, sabe? Vamos definir o seguinte: o que é religiosidade? Religiosidade é as pessoas quererem se aproximar de Deus por meio das suas próprias ações. E lembra que eu falei que por meio das nossas ações nós não nos aproximamos de Deus? Nós nos aproximamos de Deus por meio da fé em Jesus, por meio de Jesus, porque Ele é o único caminho, verdade e vida. Quando Cristo morreu, o véu foi rasgado, foi aberto por meio do seu corpo um novo e vivo caminho para nos achegarmos a Deus. Então Cristo é um meio de nos achegarmos a Deus. Se você é uma pessoa que não pode ver fulano, faz isso, lógico, tem coisas explícitas na Bíblia que nos trazem, dizendo que é pecado, e isso sim é pecado, que é tudo aquilo que é rebelião contra Deus, como a imoralidade sexual, como a mentira, como, quando eu digo imoralidade sexual, eu digo sexo fora do matrimônio, digo cobiça, digo desejo, digo lascívia, digo qualquer tipo de relação impura. Mentira também é considerado como pecado, roubo, e aí todas as coisas que vêm do mal, que a Bíblia expõe. Se você quer saber o que é pecado, vá ler a Bíblia e para de ficar pegando uma lista de regras. Isso é pecado, entendeu? Então, para com isso, entendeu? Viva uma vida para Deus, viva uma vida para Deus, não para religião. Aprenda que crente realmente o diabo porque o diabo crê que Deus existe, mas o diabo nem crê em Deus. Então, se você é uma pessoa que crê que Deus existe, então sim, você tem uma crença até parecida com a do diabo, mas como uma crença parecida com os filhos de Deus têm, de que Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas, é essa crença que você precisa ser, é esse crente que você precisa se tornar, e não só um crente, mas um cristão, que é aquele que segue a Cristo e seus ensinamentos. Então, por favor, para de falar borracha, por favor, para de falar merda, por favor, para de julgar baseado no que você acha que é certo e errado, e começa a julgar pela reta justiça, como disse o Senhor Jesus. Ele falaram: vocês julgam segundo os seus próprios desejos, julguem segundo a reta justiça. Então julguemos segundo a reta justiça. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, pare de seguir religião, pare de querer procurar movimento, e procure um verdadeiro avivamento, que é dentro e não fora, entendeu? Espero que vocês tenham entendido.
Espero que você tenha visto esse vídeo até aqui. E se você viu esse vídeo aqui até aqui, porque é quase 10 minutos de vídeo, vai dar 10 minutos, é porque o Senhor quis falar com você. Aprenda, ouça, entenda e viva para o Senhor. Pare de viver religião. Seja feliz, seja livre e viva na liberdade que Cristo deu e não na religião que os outros querem que você viva. Paz e graça, beijo no seu coração.